Acabou a paciência do Jorge Sampaoli com a diretoria do Flamengo. Acabou a paciência da torcida com o próprio Sampaoli, com esse elenco que não joga nada, não consegue jogar o Campeonato Brasileiro. Parece que chega no Campeonato Brasileiro e fala: vamos cumprir tabela, vamos só jogar esse jogo aqui. Teve desfalque, teve um monte de coisas que também que atrapalhou, mas o Flamengo, que estava ontem, o elenco que estava ontem em campo, para vocês terem ideia, custou 500 milhões de reais ao Flamengo. 500 milhões. E não conseguiu finalizar direito no primeiro tempo. Tinha 11 finalizações do Cuiabá e uma do Flamengo. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, curta esse vídeo porque é muito importante que quando você deixa o seu like você ajuda demais, você mostra no YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas. Esse é o canal Futebol Expressivo. E eu estou todos os dias aqui cobrindo o Flamengo, falando do Flamengo todos os dias, informando vocês daquilo que está acontecendo. Então, clique no botão de gostei e se inscreva no canal porque é muito importante e me ajuda demais. Gente, falar sobre o jogo de ontem, eu não vou nem detalhar muito o que aconteceu porque eu fiz um pós-jogo ontem falando sobre isso e me enche de raiva só de lembrar desse jogo. Mas ontem ficou claro os erros de planejamento de elenco dessa diretoria. Jogadores que custaram muito caro e não estão rendendo no Flamengo, gente. Jogadores que já renderam e agora não conseguem jogar direito, não conseguem render. Thiago Maia não consegue render no meio campo e o Sampaoli ainda colocou ele na lateral ontem. Mas primeiro eu vou detalhar aqui os erros da diretoria. Como que você vai no mercado para trazer jogadores e você só foca no meio campo? Temos uma deficiência na posição da Arrascaeta? Temos. Mas ontem ficou claro que a gente também tem deficiência nas laterais. Gente, ontem o Ayrton Lucas, ele se machucou. Aparentemente era o que tinha acontecido, ele tinha se machucado. O Flamengo não tinha um lateral de ofício no banco para colocar ali, para ser reserva dele, para pelo menos fazer o feijão com arroz. Não tinha. Aí o Sampaoli, não, eu vou colocar o Thiago Maia na lateral, eu vou colocar o Alan jogando ali no meio campo. Primeiro erro da diretoria. Não conseguiu trazer jogador para o meio campo para a função da Arrascaeta e não se preocupou em trazer jogadores para ser reserva do Ayrton Lucas. Segundo erro, o Ayrton Lucas no final da partida, agora erro do Sampaoli. No final da partida ele chegou e deu uma entrevista dizendo que estava bem, que não estava lesionado, que estava tendo condições ali de continuar em campo. E a gente viu que as jogadas dos gols, no segundo gol, se eu não me engano, foi em cima do Thiago Maia, na lateral ali, onde o Ayrton Lucas poderia ter continuado em campo. Ele, não, vou colocar o Thiago Maia aqui porque ele pode render aqui. E não, gente, ele não conseguiu fazer nenhum feijão com arroz. Não conseguiu jogar ali porque não é a função dele. O cara já não tá bem no meio campo, imagina no lateral, que tem que correr mais, tem que defender, tem que ter mais concentração. Então o Flamengo erra por não trazer reforços para essa posição, o Sampaoli erra por algumas escolhas que ele faz, e esse elenco, gente, não consegue render. Não consegue render. O Flamengo fala que quer tanto jogadores para a função do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, mas na primeira oportunidade se desfaz de Matheus França e Matheus Gonçalves. Dois jogadores que, por mais que sejam da base, têm talento e poderiam entrar nesses jogos que o Flamengo precisa de meio atacante. Arrascaeta suspenso por cartão. Everton Ribeiro estava no banco, foi relacionado, mas sentiu um problema gástrico, resumindo, dor de barriga. E não conseguiu atuar, não conseguiu ali ser opção para o Sampaoli. No meio do jogo eu fiquei, caraca, não sabia da informação ainda, eu fiquei, por que o Sampaoli não coloca o Everton Ribeiro? Eu pensei, no pós-jogo eu vou falar sobre isso, eu vou pegar pesado nesse assunto. Mas antes da gente sair falando, a gente tem que entender o que está acontecendo, por que o cara não jogou. E eu vi a notícia, vi a nota que o Flamengo soltou falando sobre o Everton Ribeiro, do porquê que ele não pôde continuar ali no banco de reservas, e a gente entendeu, mas... Gente, o Everton Ribeiro faria uma mínima diferença ali também, porque o time estava totalmente desorganizado. Erro do Davi Luiz, Varela não jogando nada, tomando bola nas costas toda hora. E o Cebolinha, gente. Alguém tem que sentar e conversar com o Cebolinha, chegar nele e falar: Cebolinha, o que está acontecendo com você? Porque você saiu do Brasil para jogar lá no Benfica, você era um dos melhores jogadores aqui do Campeonato Brasileiro. Você foi para a seleção brasileira, ganhou uma Copa América. E agora você não consegue fazer um trabalho tático normal, você não consegue dar prosseguimento a nenhuma jogada, você não cruza, você não dribla, você não chega em profundidade ao gol, você não dá profundidade ao time do Flamengo. O que está acontecendo? Você está mal? Você está desconcentrado? Tem alguma coisa que está te afetando? Porque toda vez que o Cebolinha joga, parece que ele está apavorado em campo, parece que ele está desesperado para mostrar serviço e não joga, gente, não consegue jogar. O Flamengo errou ao negociar Matheus França,
ao emprestar o Gonçalves, e agora a gente está ali sem um meio atacante para poder jogar naquela função. O Matheus Gonçalves ele jogava naquela função. Ele poderia jogar tanto de ponta, nas duas pontas, poderia jogar ali como meio atacante e também como falso 9. Um jogador muito versátil o Flamengo emprestou. Vai voltar? Vai, mas para suprir as necessidades de agora a gente não tem ele. E o França foi vendido. A gente não tem um meio atacante para jogar na função do Arrascaeta nem da base no momento. Só se o Flamengo for procurar alguém e subir algum garoto para poder fazer a função ali. Mas de ofício nós não temos e também não temos laterais. Felipe Luiz, gente, eu tava defendendo a renovação dele, mas não tem como renovar com o Felipe Luiz. Não tem como. O Felipe Luiz, ele já deu, a idade dele já tá batendo na porta, não consegue fazer 3, 4 jogos que já se lesiona, já sente alguma coisa e fica 5, 6 jogos de fora. Tem uma história brilhante no clube, mas o louco que pegar e renovar o contrato com ele vai estar manchando a história dele por conta dele não conseguir mais atuar. O Diego Ribas. Diego Ribas fez uma história brilhante no Flamengo, mas no finalzinho de carreira teve mais um ano de contrato renovado, fez um monte de lambança por não conseguir render. Não perdeu ali a idolatria do clube, mas saiu um pouco desgastado. A torcida já não tinha mais paciência com o Diego Ribas. Porque assim que o contrato dele estava se findando, o Flamengo foi lá e renovou por mais uma temporada e deixou ele jogar 2022 completo. E não era para ter feito isso, não era para ter renovado. O Sampaoli ontem na coletiva fez questão de falar das pendências do Flamengo, das deficiências. O Flamengo não tem lateral, o Flamengo não tem jogadores de ofício para a posição que ele pediu. É impressionante, gente. O Flamengo foi muito mal nessa janela. O Flamengo foi muito lento, muito mal, só focou em alguns jogadores e deixou o resto passar. Uma coisa que eu observo, São Paulo sem investimento nenhum, São Paulo cheio de dívida, devendo um monte de gente, contratou Lucas Moura e contratou Rames Rodrigues. Vão render? Não sei, mas contratou jogadores de nome para as posições ali que precisavam. Eu não quero mais jogadores de nome no Flamengo. Jogadores caros, jogadores que não deram certo. Mas eles conseguiram contratar. Por que o Flamengo não consegue contratar jogadores que às vezes tenham pouca mídia e muito futebol? Porque não observam em outros lugares. Só quer buscar grandes estrelas, tem um elenco de nome e não rendeu o esperado. O Cebolinha, a torcida não tem mais paciência com esse jogador. Não tem. Tá desgastado. O Luiz Araújo chegou agora, a gente não pode nem cobrar porque ele precisa de mais minutos, precisa de jogador para estar criando a jogada ali para ele, mas a gente também espera que esse jogador renda. Porque se for um segundo Marinho ou um segundo Cebolinha, a torcida vai perder a paciência com ele. Até agora não vi nenhuma grande jogada dele, já recebeu uma minutagem ali interessante. Não vi alguns lances, mas poucos, muito pouco. Não cruza direito, não finaliza, mas pode ser a adaptação que ele está tendo ainda. Mas esse crédito ele vai acabando e vai deixando a torcida sem paciência. Ontem o Davidson, no final da partida, eu falei, gente, não toma gol do Davidson. Nos vídeos antes do jogo eu falei, não toma gol do Davidson. E ele até que pegou leve, saiu barato. Que ele chegou ali na entrevista no final do jogo e falou, não, eu fiz um gol no Flamengo, mas eu não quero aqui dar o que vocês querem, a polêmica, né? Vocês não querem polêmica, eu não vou fazer isso. Eu fiz um gol, fico muito feliz de marcar contra o Flamengo, é uma grande equipe e o que vocês esperam eu não vou fazer. Não debochou, respeitou o Flamengo, ficou de boa e comemorou o gol dele. Saiu barato, porque o Davidson é um jogador que gosta de pegar no pé, gosta de provocar. Fez um gol contra a gente na final da Libertadores. Gostei da atitude dele. Mas se ele quisesse zoar, se ele quisesse ficar falando um monte de coisa, ele poderia também, porque ali é o momento dele de curtir e o Flamengo que deu mole. O Flamengo que não foi competente para conseguir ali o placar ou pelo menos perder de pouco. Gente, eu não consigo nem pensar direito o que foi a partida de ontem. Então o Flamengo precisa treinar, precisa entender que o Campeonato Brasileiro é importante também. E a diretoria do Flamengo precisa equilibrar esse elenco. Você não pode ter um elenco onde tem um monte de meio campo e você não ter laterais, você não ter jogadores para jogar em funções específicas que você também tem deficiências. Para mim, Cebolinha já deu no Flamengo, gente. Se o Flamengo conseguir vender esse jogador, pelo menos para recuperar a grana que gastou, já seria ótimo. Porque ele não rende. O Michael jogava mais que o Cebolinha. E o Flamengo fez questão de se desfazer. Dá uma raiva porque o Flamengo se desfaz dos seus jogadores bons muito fácil. Mas jogadores que vêm, não rendem, o Flamengo não consegue mandar embora, não consegue negociar, não consegue tirar do clube.
fica bastante tempo sofrendo com aquele jogador ruim, a torcida não gosta, e não traz o retorno técnico. Esse vídeo aqui é mais para mostrar a minha insatisfação, a insatisfação da torcida também com esse elenco, e coisas precisam mudar dentro do Flamengo, gente. Eu acho que precisa de reformulação, não só nesses jogadores que já estão com idade do clube, mas eu acho que o Flamengo precisa ver quem rende e quem não rende. Ah, Cebolinha não rende? Colocar à venda. Final da temporada ele vai abrir a janela de novo? Coloca à venda. Ah, Pedro, você quer sair? Tá bom, vai chegar uma proposta, você vai sair no seu valor de mercado, você pode ir também. Ah, Thiago Maia não tá rendendo? Vamos colocar ali, vamos buscar primeiro reserva pro Thiago Maia, reserva não jogador para jogar na função dele e coloca ele à venda também. Já começa a fazer a limpa. Começa a fazer a limpa, os jogadores que ainda rendem, continua no clube, pode continuar no clube, mas esses jogadores que não estão rendendo nada, observar bem, fazer um estudo legal sobre o histórico desses jogadores, o histórico recente, porque o futebol é momento, e colocar no mercado. E aí sim fazer reformulação até de jogadores que não estão com idade para ser vendido. Porque aí sim você vai renovando o seu elenco e trazendo jogadores com vontade de vencer. E essa é a realidade, a gente precisa de jogadores assim. O Alan, gente, o Alan não conseguiu render até agora no Flamengo, porque não teve jogadores para dar uma solidez ali para ele no meio campo, para ele poder fazer a função que o João Gomes fazia. E o Alan, ele é muito técnico, é um jogador muito bom. É um jogador que, tendo um balanço defensivo bom para que ele possa ajudar o cabeça de área, ele fica livre para poder marcar, dar combate e armar o jogo. E até agora não teve como ele fazer isso. E eu acho também que o São Paulo monta os times de uma maneira muito errada. Eu acho que o São Paulo ele é técnico só para essa temporada mesmo. Eu acho que ele não fica até o final. Não fica. Até o final ele fica, na verdade. Eu acho que ele não fica para a próxima temporada. Eu acho que o trabalho dele é muito meia boca, não passa confiança. Não passa, gente. Essa é uma verdade que muita gente não quer enxergar. Eu, nesse lance do preparador físico dele, eu fiquei do lado do São Paulo porque o jogador não tem que mandar no Flamengo. Os jogadores do Flamengo fizeram questão ali de fechar com o São Paulo pela temporada, pelo resto que ainda falta. Mas, gente, São Paulo, acho que o trabalho dele é esse. É isso. Não tem time titular, não tem elenco fixo, os jogadores ficam no mal-estar do caramba com ele, não conseguem ficar de boa. É uma bagunça. Então espero que o Flamengo pare de ser uma bagunça profissionalmente na sua diretoria, porque precisa trazer. No que adianta você ter tanto dinheiro e você não conseguir trazer reforços que realmente supram a necessidade do elenco? Tem que começar a olhar para jogadores que não têm tanto status, que não têm tanta visibilidade e trazer. Apostar mesmo, fazer uma aposta não tão cara. Porque às vezes você faz uma aposta alta em jogadores de nome e esses caras não rendem nada. Vidal, gente, o Vidal não veio num preço muito alto, porque o Vidal não foi comprado, mas o tanto de salário que o Flamengo pagou dele, caraca, uma loucura, gente. O Marinho já tinha rendido aqui no futebol brasileiro, mas já veio pro Flamengo com mais de 30 anos. Também não rendeu nada. Outros jogadores também, gente, que eu não me recordo aqui no momento, mas que vieram por nome. O Flamengo tem que parar de contratar jogador por nome. Aí quando eu vejo, Cavani tá livre no mercado, Suárez pode sair do Grêmio, não sei o que, não fico feliz, não fico pensando, vem pro Flamengo, não fico. Porque o nome não joga, não ganha jogo. O nome do jogador não faz o Flamengo conseguir os 3 pontos, não faz o Flamengo ganhar uma Libertadores. Pessoal, eu vou ficando por aqui, me estendi um pouco nesse vídeo, porque eu fiquei um pouco chateado vendo o jogo de ontem, que foi mais um desabafo de um torcedor, de um youtuber que cobre o Flamengo, tá todo dia aqui falando do Flamengo, e isso faz com que eu fale com vocês. Isso aqui foi uma conversa, um desabafo e algumas informações também sobre o clube, sobre o São Paulo. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, com você esse canal chega em lugares altos. Então nunca deixe de curtir, nunca deixe aí de mandar para outras pessoas também e de comentar também. Comente, porque quando você comenta, eu vejo seu comentário e eu respondo às vezes no vídeo, eu curto seu comentário lá também no YouTube. Então é isso, pessoal. Tamo junto, saudações rubro-negras, valeu.